todos, a todos os participantes do nosso curso. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos nessa nossa primeira aula, onde iremos tratar dos fundamentos do planejamento estratégico na gestão pública. Os fundamentos, o próprio nome está dizendo que é a sua importância. Antes, porém, é uma satisfação para nós podermos compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o fundamento do nosso tema. Tema este que, embora pareça técnico, está no centro das nossas grandes discussões que impactam na vida da nossa gestão e, sobretudo, na vida da nossa sociedade. Como dissemos, o planejar estrategicamente significa, em linhas gerais, olhar para o futuro, com clareza de objetivos, organização de recursos e definição de caminhos para alcançarmos resultados concretos. No setor privado, esse processo está bem delineado pelo próprio fator do lucro. Quando chegamos na área pública, nós encontramos, portanto, esse é o nosso tema, o nosso primeiro bloco do nosso guia de estudo, é tratar sobre essas questões, das questões burocráticas, das questões de eficiência, das questões fundamentais da teoria do campo, sobretudo do conhecimento de Max Weber, da valorização do servidor, da porta de entrada do servidor, desse acompanhamento da chegada deste dentro dos órgãos, seja municipal, estadual ou federal, da importância desse servidor, servidora, do seu papel enquanto agente de transformação social, também que o é enquanto servidor. E aqui, essa primeira diferença fundamental, a Constituição Federal, no seu artigo 37, nos lembra dos princípios que norteiam esses processos. Quando já na lei maior, ela descreve que a legalidade e pessoalidade, a moralidade, publicidade e a eficiência são os processos fundamentais que permeiam toda a gestão da estrutura de nossa gestão e, sobretudo, da governança. São princípios que funcionam como guardião do planejamento e da execução política pública. Em outras palavras, não basta apenas planejar. É preciso planejar de forma ética, transparente, com responsabilidade social, com foco nos resultados ou em resultados. Quando olhamos para a realidade do Brasil, mais especificamente para o estado do Pará, percebemos a urgência desse debate. Estamos diante de um grande desafio e, ao mesmo tempo, de uma oportunidade histórica, sobretudo a realização da COP30 em Belém, no ano de 25. É um evento global, sobretudo de grande importância, se faz necessário, se faz mister de toda a sorte a construção e a capacidade dessa execução do planejamento estratégico integrado. Pensamos a COP não apenas como uma conferência ambiental, ela é um momento em que o Estado do Pará e o Brasil estarão sob os olhos do mundo, questões como mobilidade urbana, segurança, hospitalidade, saneamento, conectividade digital, nós não podemos perder de vista. E, sobretudo, a discussão do mundo com relação à preservação ambiental, precisamos estar de maneira organizadas em um plano estratégico comum, sólido, que dialoguem com os objetivos que, a longo prazo, o Estado do Pará possa ter um maior compromisso e seguir esse compromisso internacional perante o nosso país, Brasil. Nesse sentido, o planejamento estratégico na questão da gestão pública não pode ser visto como uma burocracia. É um documento formal, arquivado em gaveta. Ele é um instrumento de transformação, uma bússola que orienta as escolhas de governo e dá legitimidade. Por favor, eu gostaria de chamar a atenção disto aos senhores e senhoras cursistas, servidores e servidoras, que o PPA não é um documento para colocar na gaveta. Ele é um documento vivo, que está ali, vivo. Ele é a bússola para que o nosso gestor municipal, estadual e federal possa abrir caminhos e seguir
a sua tônica na realização de serviços para aqueles que os elegem, no caso, o cidadão. Outro ponto central é o papel da Amazônia nesse processo e contexto. Não há como falar do planejamento estratégico no Pará sem consolidar ou sem considerar o fator amazônico. A floresta, sua biodiversidade, seus povos tradicionais e a sua importância para o equilíbrio climático global torna-se variáveis determinantes em qualquer plano de gestão. A Amazônia não é apenas um território do Brasil, ela é um patrimônio da humanidade. E se isso é verdadeiro, se faz necessário e significa que o planejamento estratégico aqui precisa ter uma dupla responsabilidade. Responsabilidade às demandas internas da população paraense, quanto à educação, saúde, infraestrutura, geração de emprego e renda, e, ao mesmo tempo, projetar a imagem internacional de compromisso com a sustentabilidade e a preservação e a inovação verde, que é o nosso tema central. Essa é a complexidade do planejamento público em nossa região e ela precisa ser, ao mesmo tempo, pensada local e global. Precisamos dialogar com o agricultor familiar, podemos dar aqui exemplo de Abaetetuba, de Castanhal, de Parauapebas, dos 144 municípios. Precisamos fazer essa escuta, verificar seus pontos fortes e fracos de cada município. E aqui eu chamo a atenção, se faz necessário para o planejamento, adequação de ferramentas para que possa atuar de maneira diferenciada em cada município. Não existe apenas um modelo. O modelo que deu certo para fazer o PPA de Abaetetuba não é o mesmo de Barcarena, até porque o município tem um viés econômico, tem um viés do comércio, tem um viés da agricultura, tem um viés do ribeirinho, tem um viés das ilhas. Barcarena já se confunde com tudo isto e mais as questões de portos, de base, de motriz diferente de transporte. Já tem outra problemática, tem o transporte de insumo de navegação, enfim. Se faz necessário, portanto, ter todo esse cuidado no momento da construção desse planejamento. E aí, portanto, quando falamos de planejamento, estamos falando de uma visão de futuro. Estamos falando de superar improvisos e romper, notadamente, com o ciclo de descontinuidade política e construir política de Estado e não apenas de governo. A grande pergunta que faço é como transformar o planejamento em prática efetiva e aí a resposta possa ser alguns pontos-chave. Participação social, integração entre oferta de governo. As esferas de governo conversam, o uso de dados se evidenciam. Que uso de dados tem no meu município? Como é que eu posso me apropriar das informações do IBGE, das bases de dados nacionais e, sobretudo, do compromisso ético? Concluo destacando que o planejamento estratégico é uma última análise, é um ato de esperança racionalizada e acreditar em um futuro melhor, mas, ao mesmo tempo, construir metodicamente caminhos para que possamos gerar um futuro que nós possamos alcançar, que nós podemos almejar, que, além do sonho, podemos, de forma efetiva, dar ao nosso cidadão paraense. E deixo aqui para vocês uma pergunta para que nós possamos debater no fórum. Como o planejamento estratégico pode tornar o Pará uma referência mundial em sustentabilidade após a COP30? E aí eu tenho como reflexão do professor, eu acredito que só é possível o planejamento estratégico se tornar inclusivo, conectando setores como infraestrutura, educação, turismo, meio ambiente, mas sempre tendo a Amazônia como eixo central. Ser referência em sustentabilidade significa mostrar ao mundo que é possível crescer economicamente, reduzir desigualdades sociais e, ao mesmo tempo, proteger a floresta. Não basta pensar no evento, e sim é preciso pensar no legado que ficará para a nossa população paraense e para o planeta. Até breve, na próxima aula.